Quando falamos sobre densidade e massa específica, talvez você já tenha ouvido falar sobre esses conceitos. Um exemplo para iniciarmos o assunto é esse barco. Essa foto desse barco, se você analisar nessa região da foto, você percebe o nome que foi dado ao barco, o Titanic, RMS Titanic. O Titanic foi um barco que em sua época era considerado um maior barco, um barco que ele não afundaria. Entretanto, em sua primeira viagem, em 15 de abril de 1912, esse navio colidiu com um iceberg. Posteriormente, após a colisão, a água, uma quantidade grande de água, entrou dentro do navio e esse navio acabou afundando. Nos anos 90, em torno de 1997, 1998, foi lançado um filme, o filme Titanic. Esse filme ficou muito famoso na época e vale a pena se você gosta do tema, mas é bem interessante. Obviamente, é um filme de ficção, mas ele conta, de certa forma, a história, uma parte da história sobre o Titanic. Mas o Titanic, um barco, por exemplo, você pode ter um barco de metal. Mas, se você pegar um martelo, por exemplo, martelo você tem madeira e uma parte de metal na ponta. Se você pegar essa parte de metal, ou mesmo um prego, ou vários pregos, e jogar na água, você vai observar o quê? Você observa que esse material afunda. Se você pegar uma placa de aço e você jogar na água, você vai observar que essa placa afunda. Entretanto, um navio pode ser feito de metal e não necessariamente ele afunda. No caso do Titanic, ele afundou, pois, após uma colisão com um iceberg, a água entrou, uma quantidade muito grande de água entrou dentro do navio e fez com que ele afundasse. Então essa história do Titanic, ela encontra-se no cinema também. Se você acha interessante esse tema, você pode assistir o vídeo. Outro exemplo, relacionando com essa questão de embarcações, temos aqui um exemplo de uma embarcação onde você tem o casco. Quando um barco ele está na água doce ou na água salgada, a quantidade do casco que fica submerso, fica imerso na água, ele varia. Por que isso acontece? Então, quando você tem esse barco na água salgada, uma quantidade do casco fica para dentro da água. Mas quando esse barco está na água doce, essa quantidade é diferente. Será que é uma quantidade maior ou é uma quantidade menor? Vamos observar. Para resolver essas situações, para compreendermos o que eu falei até agora, vamos falar na aula de hoje sobre um conceito muito importante, o conceito de densidade. E também falaremos sobre o conceito de massa específica. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, sobre a densidade. A densidade, ela mede a concentração de massa em um determinado volume. Então, a densidade fornece quanto de massa
está presente em determinado volume de um objeto. Então, para calcular a densidade é dado pela massa dividido pelo volume. Então, a densidade de um objeto. Você quer, por exemplo, determinar a densidade de um barco, já que estamos falando de barcos. O que você tem que saber? Para calcular a densidade, você precisa saber a massa e o volume. A massa do barco e o volume do barco. E teremos, nesse caso, uma unidade. No Sistema Internacional de Unidades, MKS, chamamos de MKS, por exemplo, na mecânica, MKS, metro, quilograma, segundo. A massa será dada em quilogramas e o volume em metro cúbico. Então, no Sistema Internacional, a unidade da densidade é o quilograma por metro cúbico. Você pode encontrar, entretanto, a densidade expressa em outras unidades, como o quilograma por litro, o grama por centímetro cúbico. Mas é importante que você lembre que a densidade expressa a concentração de massa em um determinado volume. Quando eu estou falando de densidade, eu estou relacionando a densidade de um objeto. Por exemplo, a densidade de um barco. Mas um barco, ele dificilmente será feito apenas por uma substância. Um barco pode ser feito com metal, mais madeira, mais plástico. Então, quando falamos na densidade, estamos falando da massa do objeto total dividido pelo volume total do objeto. Quando nos referirmos a uma substância específica, um termo que se utiliza é o termo massa específica. Então, massa específica, essa letra Mi, é uma letra do alfabeto grego. Vocês podem observar que a massa específica e a densidade, o cálculo apresenta a mesma fórmula. Entretanto, nós utilizamos esse conceito de massa específica quando falamos de uma substância especificamente. Por exemplo, a massa específica do ouro, a massa específica do alumínio, a massa específica da água. Entretanto, você vai encontrar em muitos lugares também, ao invés de massa específica, densidade. Em alguns locais você encontra densidade do ouro, densidade da água. Então, o termo densidade aqui, utilizaremos a densidade quando falamos de um objeto. Agora, um objeto maciço feito só de alumínio, a densidade e a massa específica representam a mesma coisa. Vão fornecer o mesmo valor. Então, a densidade é um termo que nós utilizamos geralmente para falarmos sobre o objeto. E massa específica relacionada com uma substância. Mas a unidade é exatamente a mesma. Vamos observar o seguinte. Anteriormente, eu falei sobre as unidades. A unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Entretanto, você pode encontrar também outras unidades, como, por exemplo, o quilograma por litro e o grama por centímetro cúbico. Como você transforma? Aqui não é transformar gramas para quilogramas ou quilogramas para gramas. Gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico, existe um fator de conversão. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Esse fator de conversão
é importante você anotar no seu caderno, para não esquecer, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá, professor, mas e quilograma por litro? 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E 1 litro de água tem 1 quilograma. Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Então, anote isso no seu caderno para não esquecer. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Agora, o que é um metro cúbico? O que significa 1.000 quilogramas por metro cúbico? Quer dizer o seguinte: a água, por exemplo, a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer o seguinte: em 1 centímetro cúbico de água, você tem uma massa de 1 quilograma. Ou ainda, em 1 metro cúbico, imagine então uma caixa no formato de um paralelepípedo. Essa caixa tem as seguintes dimensões. Na verdade é um cubo, pois os lados são iguais. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Como vamos calcular o volume desse objeto? O volume desse objeto é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Então, uma caixa nesse formato cúbico, onde cada lado vale 1 metro, tem um volume de 1 metro cúbico. Se você preencher essa caixa com água, você terá 1 metro cúbico preenchido com água. E quantos quilogramas de água você terá dentro dessa caixa? A densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, se o volume dessa caixa é de 1 metro cúbico, se essa caixa estiver completamente cheia de água, a massa de água no interior da caixa é igual a 1.000 quilogramas. Então, em 1 metro cúbico, você tem 1.000 quilogramas de água, considerando aqui um recipiente em que você tenha 1 metro cúbico de água. Eu coloquei aqui na tabela alguns valores, onde nós temos a densidade em grama por centímetro cúbico. Aqui eu vou utilizar nesse vídeo o termo densidade. Grama por centímetro cúbico e em quilograma por metro cúbico. O que sabemos? Sabemos que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, 2 gramas por centímetro cúbico é igual a 2.000 quilogramas por metro cúbico. Basta, então, se você tem a densidade em gramas por centímetro cúbico, multiplicar por 1.000 para obter em quilograma por metro cúbico. Vamos observar, então, algumas substâncias, como a água, o alumínio, o ouro, a prata e o mercúrio. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Para utilizarmos em quilogramas por metro cúbico, basta multiplicar esse valor por 1.000. Então, a densidade da água é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. A densidade do alumínio, você encontra em alguns locais, por exemplo, massa específica do alumínio. A densidade do alumínio é igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico, ou a massa específica do alumínio. 2,7 gramas por centímetro cúbico. A densidade do alumínio é esse valor vezes 1.000. Então, a densidade do alumínio é 2.700 kg por metro cúbico. O ouro. Percebam que o ouro é bem mais denso. 1 centímetro cúbico de água tem 1 grama. 1 centímetro cúbico de ouro, o volume é o mesmo.
tem 19,3 gramas. Em 1 metro cúbico de água, você tem 1.000 quilogramas, você tem 1 tonelada de água. Mas, se você preencher esse mesmo espaço, esse 1 metro cúbico com ouro, você terá 19.300 quilogramas de ouro. Prata, 10,5 gramas por centímetro cúbico, vezes 1.000, 10.500 quilogramas por metro cúbico. Mercúrio é 13,6 vezes mais denso que a água. E esse resultado nós utilizaremos mais adiante, quando falarmos sobre pressão. É importante você lembrar isso. A densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior do que a da água. O mercúrio é muito mais denso. O mesmo volume de água e de mercúrio, se você tiver o mesmo volume de água e o mesmo volume de mercúrio, você terá muito mais massa de mercúrio do que de água, 13,6 vezes mais, no mesmo volume. Então, a densidade do mercúrio, temos aqui 13,6 gramas por centímetro cúbico, ou 13.600 quilogramas por metro cúbico. Vamos apresentar agora alguns exemplos de como utilizar essas informações para resolvermos alguns problemas.